a gente tem algumas saídas, né, que podem acontecer, algumas mais avançadas, vou trazer alguns detalhes para vocês aqui. Vamos passar dessa pauta então. Sobre o jogo, acho que a gente cobriu tudo. Se tiver mais alguma coisa que faltou aqui do jogo, vocês podem falar que eu volto aqui e respondo sem problema algum. E se quiser um destaque aí e ainda assim ajudar o canal Bica Galo, manda aquele Live Pix, mandar o link aí para vocês de novo aí. Manda aí, mãe, para nós o link do Live Pix aí, novamente no chat, que aí o pessoal participa do Live Pix aqui, tá? E se você quiser mandar um Pix direto para aqui pro canal Bica Galo, tá aqui embaixo para você. Nossa meta diária é R$ 100 para a gente conseguir custear as coisas do canal, as pessoas e tudo mais, enquanto a gente tá tentando resolver, tá? Sobre o canal do Jeves, inscreva-se, o link tá fixado aí para você que tá assistindo no Bica Galo. Então, clica aí nesse link fixado e vai para o canal do Jeves. Assista aqui a live no canal do Jeves, está passando aqui também. São 181 pessoas por aqui. No Bica são 326. Então, se você quiser me dar uma força, assiste no canal do Jeves, deixa aquele like lá, se inscreve no canal. Tá fechado? Bom, falando agora sobre o mercado da bola, tá? O Galo tem várias situações para serem resolvidas ainda. A reformulação do time ela passa também por um processo de saída de jogadores. Processo esse que, na minha opinião, vem sendo muito bem feito. O Atlético tem feito uma limpeza no seu elenco, principalmente dos jogadores que a torcida do clube não considerava tão importantes, tão relevantes e que tiveram alguma performance por aqui. E aí eu tô falando de Caio Paulista, eu tô falando de Gabriel Menino, eu tô falando de Rony, que tá indo pro Santos. Situação do Rony com o Santos, só falta assinar, né? Deve viajar para Santos já nas próximas horas e para assinar de 3 anos com o Santos, aproximadamente 3 milhões e 200 mil euros por 3 anos de contrato lá. E ainda devem ter alguns bônus, algumas metas a serem atingidas em contrato, que caso forem, o Atlético ainda ganha um pouco mais de dinheiro. Então, o Rony indo para o Santos aí, você vê que o Atlético toma um prejuízo de 50%, aproximadamente, né? Se não bater nenhuma meta, 50% de prejuízo, porque custou 6 milhões de euros, está vendendo em torno de 3, tá? Júnior Santos, o que está travando a ida do Júnior Santos para o Bahia, que é o time que nesse momento tem as conversas. O Corinthians não desistiu completamente da contratação do Júnior Santos, mas o Bahia tomou a dianteira da negociação. Mesma situação com o Corinthians. O Corinthians e o Bahia não querem pagar a totalidade do salário do Júnior Santos, que é para cima de R$ 1 milhão, e isso faz com que esse jogador fique muito valorizado no mercado sem ter uma contrapartida. Uma contrapartida comprovada. Em 2025, o Júnior Santos ele não fez nada no Atlético. Em 2 gols e uma assistência, e mesmo assim, né? 28 partidas, em 4 só foi titular, não teve sequência, machucou 2 ou 3 vezes. Então o Júnior Santos ele realmente não teve ali a performance que se esperava. Então ele custa muito mais do que ele entrega. É um caso parecido com o do Rony, mas o Rony tem 14 gols e 6 assistências. Essa é a diferença dos dois. Então o Júnior Santos tem uma negociação para ir para o Bahia, né? Mas essa negociação está travada porque o Bahia quer pagar, quer que o Atlético paga mais do que 20% de salário. O Atlético só quer pagar 20% e tá aí. Se alguém abrir mão da negociação, caminha. Por exemplo, se o Bahia falar, não, beleza, então a gente vai pagar os 80% aqui. Ainda assim, o Galo vai ficar pagando 20%. Vamos colocar aí na casa de 350 mil reais. Né? E então, assim, se alguém ceder, se alguém abrir mão dessa negociação, a negociação vai caminhar, Júnior Santos deve seguir para o Bahia. Se não acontecer isso, o jogador, por enquanto, vai ficando aqui. Enquanto não aparecer ninguém que aceita as condições do Atlético, o Atlético não pretende ceder. Claro que isso pode mudar, principalmente porque o Sampaoli pode sinalizar, por exemplo, que não conta com o jogador. Vocês sabem como ele funciona, né? O Sampaoli. E aí o Atlético pode chegar e falar assim: ah, então beleza, então vamos emprestar o Júnior Santos, porque ele custa 1,5 milhão por mês, mas ele não vai jogar. Então nós vamos dar um jeito, nem que a gente pague um pouco de salário, entendeu? Então pode acontecer isso. Mas eu, sinceramente, eu imagino que alguém vai ceder nesse lado. Acho que o Júnior Santos deve sair já nessa janela. Acho que o Bahia me parece ter um destino interessante. E a negociação é muito parecida com o que era com o Corinthians, até porque é um empréstimo, ainda que tenha uma opção de compra no final desse empréstimo, tá? Vou dar uma aguinha aqui, né? Só para molhar a palavra. Com água, tá, gente? Lá na Golcase, tá? Se vocês quiserem comprar aí, ó. Só usar o código BICAH lá na Golcase. Todos os produtos também
no desconto, fechou? Xixi do torcedor, que beleza, hein? Comecei a ver um monte de nego com a foto do Mictório lá, pelo amor de Deus. Hein? Essa camisa aqui é Chico Rei, meu amigo. Isso aqui é top demais. Isso aqui é primeira linha, tá? Primeira linha, não é porque eu tô falando que é réplica, não, porque é um produto licenciado do Atlético, é um produto oficial do Atlético. É primeira linha porque é muito bacana, é maravilhosa a camisa, muito confortável, muito bonita, cheia dos detalhes. Aqui tem um Volpe aqui e tal, tem um outro galinha aqui também, camisa muito bonita. E atrás tem o número 13, que é muito top também. Você pode comprar lá no site da Chico Rei, utilize o cupom BICAGALO, R$ 15 de desconto acima de R$ 250 no carrinho. Cumulativo com outras promoções do site. Bom, então eu falei aqui, saindo Rony, Júnior Santos em negociação para o Bahia, Biel indo para o Al Tawon, lá da Arábia Saudita, time treinado pelo Péricles Chamusca, que tentou contratar o Gustavo Scarpa. Ontem eu falei ao Shabab, porque falaram ao Shabab no chat, e eu só repliquei a informação do chat. Depois eu fui buscar a informação, é Al Tawon, a equipe que o Biel tá indo, o Atlético tá repassando o problema não, o empréstimo, né? Brincadeiras à parte, repassando o empréstimo pro Al Tawon lá do Sport de Lisboa. Aí eu não sei se é outra negociação, não corri atrás disso. De qualquer maneira, o jogador está deixando o Atlético, já foi liberado para fazer exames médicos e ser anunciado lá na Arábia Saudita. Sucesso para o Biel também. O Cadu também tem uma situação de negociação, de propostas. Tem alguns clubes do futebol brasileiro querendo ele. Que a Itatiaia revelou foi Fortaleza, Bragantino e Goiás. Eu descobri que tem mais 2 clubes brasileiros que têm interesse no Cadu, um da Série A e um da Série B. Não me revelaram quais, e de qualquer maneira é um jogador também que deve deixar o Atlético. Então nós estamos falando de saindo Júnior Santos, saindo Rony, saindo Cadu, saindo Biel. 4 atacantes saindo do Atlético, né? Quem é utilizado nesse time, Jeves? Rony, né? Cadu não entra muito. O Júnior Santos nem se fala, não joga desde setembro. Biel nem se fala. Então só o Rony que entra, né? Nesse caso, a informação do meu amigo Beto Guerra, e que a gente conseguiu confirmar, importante falar que a gente conseguiu confirmar, é que o Atlético pode sim buscar um outro atacante, né, para poder aí compor esse elenco. Né? Não acredito que viria assim, um grande jogador e tudo mais, mas um cara para compor o elenco, né? Já que vários jogadores estão saindo, já que tem vários torneios, né, como diz o São Paulo, várias competições em 2026, né? Tem o Mineiro que a gente já está disputando, tem o Brasileiro que começa hoje, tem a Copa do Brasil, tem a Sul-Americana, né? Então, várias competições e um ano certamente exaustivo, ano de Copa do Mundo, né? Então, o campeonato começando muito cedo, os jogadores certamente terão desgaste, teremos lesões. O Preciado já foi uma amostra disso, né? Um entorse no tornozelo. Não estou falando que foi por desgaste, mas que são coisas que vão acontecer com mais frequência, porque o jogador não é robô, né? É humano. Então, um atacante além do volante pode chegar. E o zagueiro também, né? Que eu havia comentado com vocês aí, tá bom? Saindo 4 que não valem um, entendeu? É isso que eu tô falando, velho. Não, o Rony eu não coloco nessa, não, mano. O Rony eu não coloco nesse pacote, não. Igual eu falei, o cara ajudou muita gente aqui no passado. Ele não é um primor técnico, todo mundo sabe, mas é um jogador aí que, sinceramente, ajudou muito. 14 gols, 6 assistências, independente do clube, é bem relevante, tá? É bem relevante.